muita tristeza e com ar de lamentação e uma certa desilusão que eu começo o devocional de hoje dentro da proposta É Tempo de Recomeçar, com o tema Recomeçando uma Vida Alegre. Nós temos como texto base o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, Atos de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos, lá no verso 52, o último verso do capítulo 13, que diz o seguinte: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos contextualizar a situação ocorrida neste momento. Nós estamos dentro do livro de Atos e ali, a partir do verso 10, com a conversão de Cornélio, um gentil, a igreja começa a ultrapassar e romper fronteiras geográficas para que o evangelho fosse levado a várias outras cidades. Em todas as cidades havia grupos que recebiam bem as palavras de Paulo e Barnabé, que conduziam esse ministério de propagação da palavra, e outras pessoas que não a recebiam bem. Então aqui no verso 13 nós estamos numa situação em que Paulo e Barnabé, junto com outros discípulos, estão enfrentando um grupo de judeus que querem expulsá-los da cidade e, inclusive, se valem covardemente de mulheres para que essas mulheres convencessem seus maridos a expulsarem os discípulos de Jesus daquela terra. O que acontece aqui aconteceu desde sempre e sempre acontecerá. O Evangelho nem sempre e na maioria das vezes será bem recebido pelas pessoas, porque confronta aquilo que as pessoas mais gostam, que são os atos pecaminosos, fruto de uma raiz de pecado que precisa ser trocada, precisa ser modificada, por isso o novo nascimento. O interessante, para que nós possamos ultrapassar aquilo que é o óbvio da palavra, é que o Espírito de Deus, ele sempre foi o agente que promoveu a propagação da palavra, tanto que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e os profetas sempre disseram: veio o Espírito do Senhor e me disse, ou me mostrou, ou me revelou. Então, aqui nós temos a explicação da Trindade. Três pessoas, um só caráter, mas três funções diferentes. No entanto, em virtude da impaciência de muitas pessoas, nós não temos condições de, num devocional, explicar o mistério da Trindade. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: eu faço um curso de especialização em Direito, que é
feito tanto por materiais escritos quanto por videoaulas e podcasts. Podcasts são esses áudios bem curtos. O que acontece? Muitas vezes eu ouço o podcast, ele me esclarece, mas muitas vezes ele me deixa com mais dúvida. E aí eu tenho que ir para a aula. E muitas vezes a aula também não vai resolver minhas dúvidas. Então eu tenho que ir para os livros. E muitas vezes os livros também não vão resolver minhas dúvidas, elas vão ficar. E isso acontece da mesma forma com o Evangelho. Nós estamos nos acostumando muito com esses podcasts, com essas palavras curtas, com essas pregações curtas. Isso não convém. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais na palavra para compreender a obra do Espírito Santo, compreender a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, compreender a obra de Deus. O que Jesus hoje está fazendo? As pessoas sabem muito o que ele fez na terra, porque leem a Bíblia, mas o que ele faz hoje? Ele está lá sentado, encostado no Pai, dormindo, o Pai está dormindo também, ou o que é que eles estão fazendo? Então, nós precisamos nos despertar para avançarmos um pouco mais, né? Entender mais o Evangelho. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 2, 6 e 7, quando fala da sabedoria do Espírito, a palavra diz o seguinte: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então, nós precisamos aprender mais a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, muitos acreditam que o Espírito Santo ele é apenas fonte de alegria, de amor, de paz e de coisas que a nossa carne gosta. Quem é que não gosta de estar alegre, de estar em paz, de estar contente? Todo mundo gosta, né? Mas se nós não prestarmos atenção no verso que nós lemos aqui no nosso texto base, nós vamos confundir tudo. E por isso que eu digo que a palavra tem que ser lida com simplicidade, mas com atenção. Então, o verso 52 que nós lemos, ele diz assim, repetindo: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O verso não está dizendo que eles estavam alegres no Espírito Santo. Eles estavam alegres porque a palavra de Deus estava se propagando, apesar das circunstâncias ruins que eles vivenciavam, né? E eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, vejam, o Espírito Santo continua sendo o agente que promove a propagação do Evangelho, inclusive na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem que fica aqui hoje recomece uma vida alegre, mas saiba lidar com a contrição de coração. Davi vai falar muito disso. Jesus no Getsêmani, ele sua sangue, ele se entristece. Paulo, por várias vezes, se decepciona, se desanima, mas o Espírito Santo vem e o anima. Então, qual o motivo da minha tristeza? Para que não pairem dúvidas. É a situação que a igreja brasileira vive hoje, acompanhando o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Um esfriamento total. E qual o motivo da minha alegria? É que nós, com toda humildade, podemos ser Paulo, Pedro, Tiago, João, e sermos usados por Deus para despertarmos, inclusive, as pessoas que estão aí nas lideranças
das igrejas. Nós precisamos ser como Cristo e como Paulo, ter ousadia, ter coragem, porque é o Espírito Santo que falará por nós, como prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Entristeçam-se quando for necessário, chorem quando for necessário e alegrem-se quando for necessário. Recomeçar uma vida alegre é recomeçar uma vida com o Espírito Santo, é recomeçar uma vida com relacionamento correto com Deus. Amém, irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E por favor, se houver alguma dúvida, me encaminhe mensagem que eu farei questão de explicar aquilo que ficar não tão bem esclarecido. Tá? Para mim é um prazer fazer com que todos nós cresçamos juntos espiritualmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Tchau.